Olá, aluno! Olá, aluna! Sou a professora Estela e voltamos com mais uma aula de redação. Hoje vamos falar sobre linguagem formal e informal. Isso está no módulo 5. Mas antes de falarmos sobre o assunto de hoje, vamos relembrar o que nós vimos na semana passada? A comunicação é de fundamental importância para o ser humano. Para que a comunicação seja bem-sucedida, torna-se necessário os elementos básicos da comunicação. Esses elementos básicos são os interlocutores, emissor e receptor, a mensagem, o canal, o código e o referente. O universo social é repleto de símbolos. São placas, objetos, gestos, imagens, sons. A linguagem é toda e qualquer forma de expressão, como gestos, cores, sons, palavras. A linguagem pode ser verbal, quando utiliza palavras escritas ou faladas, exemplo, letra de uma música, um recado, ou não verbal, quando utiliza imagens, sons, sinais para se comunicar. Por exemplo, desenhos, sinais de trânsito ou placas de sinalização, gestos. A língua é um sistema de signo e um código convencionado pela sociedade. A fala é a língua em uso. A linguagem verbal pode ser escrita ou falada. A escrita e a fala são comuns à maior parte das línguas e frequentemente servem de peso para julgarem as pessoas. Ao longo da história, percebemos que a sociedade humana avalia as pessoas de acordo com a forma como falam e escrevem. É um erro pensar que todos falam da mesma forma. No dia a dia, percebemos isso claramente. Mudamos a nossa maneira de nos expressar o tempo inteiro. Então, veja lá, quando falamos, com a vovó, a gente fala de uma forma. Quando a gente fala com um amigo, a gente fala de uma outra forma. Quando a gente também fala com o diretor da escola, num ambiente mais formal, também a gente se porta de um outro jeito, certo? Se você for falar com o juiz, você também vai falar de uma forma diferente, certo? Então, apesar da língua materna ter apenas um nome, que é a língua portuguesa, ela é muito diversificada e a gente vê isso. Então, acompanhe aí comigo. Esse fenômeno de diversidade de línguas chama-se variação linguística. Todas as formas variantes da língua são ricas e expressivas e atendem a todas as necessidades dos grupos sociais que as utilizam. Então, acompanhe comigo aí a tirinha do lado. Entra uma mulher, aparentemente de classe alta, E ela pergunta assim: "Você é a famosa costureira do bairro?" E a costureira responde: Sou sim. Aí o segundo quadrinho: "Eu trouxe este zíper para você costurar, mas receio não ficar bom. Desconfio de pessoas que erram o nome do próprio negócio." Aí lá embaixo no terceiro quadrinho ela lê, mostra o que está escrito errado. Na placa faltou o acento de águia. Aí a costureira responde: "É não, madame. Tá certo. Agulha de ouro." Ou seja, que a gente está falando de uma variação linguística. O modo que essa costureira falou, você vê que é uma fala de uma pessoa que não tem não tem uma escolaridade completa, certo? Então, aqui você vê o preconceito linguístico.
Por ela não ter estudado muito, talvez não ter conseguido completar todos os seus estudos, não significa que ela não seja uma boa profissional, que ela não saiba costurar bem, né? E a madame já chega falando para ela: já que você errou o nome do próprio negócio, você talvez não vai acertar fazer a minha roupa também, não vai acertar a costura, né? Então a gente vê aí um caso clássico, né, de preconceito linguístico. Então acompanhe aí comigo. Apesar disso, existem ainda muita discriminação de uma língua ou de uma variante. Essa discriminação é chamada de preconceito linguístico. É o que a gente viu ali nos quadrinhos, né, na tirinha. Por isso, é importante para nós sabermos nos expressar de acordo com a situação, o contexto de uso da língua, informalidade ou formalidade, de acordo com a norma culta. Não há, nesse contexto, né, uma língua feia ou bonita, fácil ou difícil, né, inferior ou superior, certo? O que é importante para nós sabermos é nos expressar de acordo com a situação. O contexto do uso da língua, no caso, se eu estou conversando com um amigo numa festa, né, eu posso falar de uma forma informal, mas se eu tiver numa entrevista de emprego, eu tenho que ficar atento para me expressar de maneira formal, certo? De acordo com a norma culta. Então vamos dar uma olhada aí o que é a norma culta ou norma padrão. É a variante linguística geralmente utilizada pelas pessoas pertencentes a classes dominantes de uma comunidade, que foi o que a gente viu lá atrás nos quadrinhos, né? A madame toda posuda falando bem, a costureira fala como? Da forma que ela sabe falar, né? Sou em vez de sou, ela escreveu, né, agulha em vez de agulha, certo? E a madame pensou que era águia, né? Ela só viu o acento que estava faltando, ela não levou em consideração a, a escolaridade dela. E se você observar no quarto quadrinho, ela não fala ouro, ela fala ouro, né? Sem o U e com acento circunflexo no O, né? No primeiro O, fazendo aquele som fechado, né? De ouro, não de ouro, certo? Então vamos lá. A maneira que nos expressamos, formal ou informalmente, depende, portanto, da situação, certo? Então vamos lá. Voltando aqui. Devemos o quê? Procurar falar ou escrever sempre de acordo com o contexto que nos encontramos, certo? Então, observe a tirinha. Leia aí comigo. Garçom, por obséquio, superficialmente senti uma carência etílica. Aí o garçom para, fica olhando para a cara dele, aí ele pensa, né? Como a gente brinca, nos grilinhos, né? Cri, 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 cri. Aí ele responde para o cliente: tem isso não, doutor, mas tem cerveja, né? É bem engraçada essa tirinha aí. Então vamos lá, acompanhem comigo. Um dos homens se expressa de forma inadequada à situação. Podemos dizer que o cliente se expressou de maneira imprópria? E de acordo com o último quadrinho, podemos afirmar que houve comunicação entre o garçom e o cliente? Então, a gente vê o quê? Que esse cliente, ele fala de uma forma ele fala com um linguajar tão culto que o garçom não entende o que ele quer, né? Ele está pedindo o garçom para dar alguma bebida para ele, mas de uma forma assim mais oculta, né?
sem muitas pessoas estarem olhando, né, que essa palavra, subrepticialmente, normalmente, se você for procurar no dicionário, ele está relacionado a ilícito, né, às escuras, né, uma coisa assim mais escondida. Então, você vê que ele fala que, de uma forma que o garçom não consegue compreender, por obséquio. Seria mais ou menos um equivalente a por favor. Aí ele fala, subrepticiamente pedir uma carência, sentir uma carência etílica. Ou seja, eu tô com vontade de beber alguma coisa alcoólica, né? Alguma coisa que contenha álcool. É isso que ele quer dizer. Aí o garçom fica olhando para a cara dele sem entender o que ele quer dizer e fala, tem isso não, doutor. Ele pensa, né, que a palavra subpeticiamente é um tipo de bebida. Ele não entende o que o cidadão está pedindo. Então, ele fala, tem isso não, mas tem cerveja, você quer? Né? Então a gente vê que, de uma certa forma, lembra lá na aula anterior que a gente viu sobre o ruído, né, comunicativo, de uma certa forma que houve um ruído comunicativo. Vamos dizer que ele não quisesse beber cerveja, ele queria beber um outro tipo de bebida. E esse garçom ele não conseguiu interpretar o que ele quis dizer, o pedido que ele fez, né? Então, ele se expressou de uma forma inapropriada, né? Foi totalmente impróprio a forma que ele colocou ali a situação, né? Muita formalidade para um ambiente assim mais descontraído e, de uma certa forma, essa mensagem que ele passou não foi decodificada. O garçom não entendeu o código dele, né? Que a gente falou lá sobre os elementos da comunicação, e houve um ruído comunicativo, certo? Então vamos lá. Resumindo, linguagem informal ou coloquial ou popular, né? Que a gente fala aí, vamos falar no popular, né? Aquele ditado que as pessoas às vezes falam. É empregada num contexto em que o falante está rodeado por pessoas próximas, sendo comum o uso de gírias, palavras com sentido figurado, ou que apenas os elementos do grupo conhecem, né? Acontece um menor rigor da norma gramatical, da forma gramatical. Aqui, o que ele está falando? Quando você está entre amigos, né, pessoas mais próximas, mais íntimas, normalmente tendemos a falar de forma mais descontraída, né, com gírias, de forma de sentido figurado, né, porque você está ali com pessoas que você tem intimidade. Ou é aquele caso, né, que é aquele tipo de códigos verbais que só aquele grupo compreende, né, é o diferencial daquele grupo, né. Por exemplo, um tipo de gíria, né, que vou aqui usar grupos relacionados à música, né? Tem um grupo de funkeiro que fala de uma forma, um grupo de roqueiro que fala de outra forma, aquele grupo religioso da igreja que eles também falam de uma forma característica, né? Então vamos lá. Linguagem formal. A linguagem formal é aquela que os falantes usam no ambiente escolar, quando não existe intimidade, quando se dirigem aos superiores hierárquicos ou quando é preciso falar com um público mais amplo ou desconhecido. Trata-se de uma linguagem mais preocupada em seguir a norma culta padrão da língua, que é aquela contida na gramática tradicional da língua portuguesa, a que aprendemos na escola. Ou seja, a linguagem formal nada mais é do que essa gramática normativa, o que a gente aprende na escola, o que a professora ensina dentro da sala de aula. E já a linguagem informal é essa linguagem do dia a dia, que a gente não se prende às regras gramaticais, né? Você tá com um colega e você fala, nós vai ali dar um rolê, né? Você não vai chegar no caso, para o seu patrão
e vai falar para o seu patrão. Ah, eu vou aproveitar a minha hora de almoço e vou ali dar um rolê na praça, né? Não, você vai falar, meu patrão, eu vou aproveitar esse tempo que eu tenho aqui de almoço, vou ali embaixo, ficar um pouquinho na praça, aproveitando o meu descanso, né? A gente fala de uma forma mais polida. Independentemente do nível de escolaridade do falante, a própria situação comunicativa é suficiente para fazê-lo se adequar ao nível de formalidade exigida. Isso aqui quer dizer o quê? Quando você está num ambiente mais formal, por exemplo, na escola, você tem ali a presença dos professores, dos coordenadores, dos diretores. Então, você se policia mais ao falar, certo? Então, quando você vai falar com a professora, você não fala, pô, tia, aí, eu não saquei qual é desse exercício aí no quadro. Explica aí para mim que eu não tô sacando nada. Não, você não fala desse jeito. Você vai falar, professora, a senhora pode me explicar o exercício de número tal que está no quadro que eu não compreendi, né? Não é assim que a gente fala? Então, é isso aqui que significa. Eu, dentro do ambiente, eu automaticamente, naturalmente, vou falar conforme a situação ali me exige. Se exige uma formalidade maior, eu falo de uma forma mais formal. E se eu estou ali, pode ser dentro da escola, mas eu estou no meu horário de intervalo com os meus colegas de classe, eu já vou falar com eles, né, da forma que sempre se fala, né, com gírias, né, com aquele modo mais informal, né, de se comunicar. Falar e escrever corretamente são fundamentais para o crescimento profissional. Porém, devemos respeitar o modo de falar de cada pessoa. Além disso, conhecer as diferentes formas de linguagens faz-se necessário para que consigamos nos comunicar com todos, certo? Então aqui eu finalizo o que? Falando que a gente, por mais que a pessoa não fale corretamente da forma que a gente fala, precisa haver o respeito. Por quê? Cada um tem um nível de escolaridade, cada um lida com um público diferente e para a gente se comunicar com todos é preciso primeiro a gente ter o respeito, né, pelas pessoas que falam de formas diferentes do que a nossa, porque afinal de contas nenhum de nós falamos iguais, certo? Cada um de nós lidamos com um tipo de público e cada um tem a sua forma personalizada de falar, correto? Então, pessoal, deixo aí para vocês as atividades das páginas 51 e 52 e me despeço de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.